Ouça agora na 96 FM, podcast Identidade das Ruas. Um super bate-papo com muita arte, cultura e projetos incríveis. Podcast Identidade das Ruas. Esse programa é financiado pela Lei de Incentivo à Cultura. E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar recebendo você aí de casa para mais um Identidade das Ruas, né, Marcelo? É isso aí, prazeroso, né? Muito bate-papo, muita informação e prestação de serviço aqui no nosso Identidade das Ruas, né? Muita arte, cultura e artistas talentosos que não faltam por aqui, Com né, certeza, Marcelo? um ano de sucesso Um total. ano de muito Bom sucesso. demais. Aqui você tá gostando do futebol? Eu tô falando sucesso Amando. porque futebol é arte, né? Eu sou um apaixonado. Eu já gosto de futebol. É Copa do Mundo, então. E né? tá feliz? Tá, Demais. tá. Não, Isso aí. ontem eu sabia, o jogo contra a Suíça, eu sabia que ia ser jogo complicado, 1-0, né? Mas a França saindo ali e a Alemanha, o resto aí dá para levantar o Coisa pra caneco. comemorar, não dá? E muito, Ô, e gente, muito. esse ano é ano de festa, porque assim, teve Identidade das Agora o Ruas, Hexa vem. comemorando aniversário, né? Isso. E agora também, com certeza, o Hexa vai vir pra gente. Só Isso. felicidade, Só né? alegria. E com O certeza- Antônio tá vindo aí, mais um Com flamenguista. certeza, Ei, mais um coisa boa. flamenguista. Esse ano foi ano de coisa boa, né? Coisa boa. Muita coisa boa por aqui. Prazeroso fazer parte Com dessa equipe fantástica aí Com do certeza. Identidade das Ruas. Para as pessoas, então, que têm interesse, gente, em acompanhar tudo que a gente produziu por aqui, é interessante lembrar que tudo fica salvo lá no YouTube. Então, corre lá, tá? Procure Identidade das Ruas, também no Instagram, @Identidade das Ruas. Lá vocês vão ficar por dentro de todos os bastidores e muitas novidades também. E assim, pra gente já dar início ao programa de hoje, que com certeza tá imperdível. Demais! É importante lembrar que nosso programa é uma idealização da Fundação Cristiano Varela em parceria com a ONG Identidade das Ruas. E todo esse projeto incrível é patrocinado pela Lei de Incentivo à Cultura. A intenção principal desse projeto é apresentar para você de casa e pra gente aqui também, né, Marcelo? Isso. As grandes potências do cenário artístico, cultural e falar do social e de muitas outras coisas também. Com certeza. E bora pro programa de hoje? Vamos lá apresentar ela? Ô, gente, Isso! a nossa convidada Demais, demais. ela é maravilhosa. Alegria! Ela tem um nome muito gostoso de se Oh, falar. eu já errei umas duas vezes, mas agora eu terei bastante. Vai dar né? certo, agora vai. Com muita alegria, recebendo aqui nos estúdios do Identidade das Ruas, Thalita Kutianski! Thalita, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Boa noite Boa pra todo mundo. Tô muito feliz de estar aqui. Nós muito feliz. aí não. Vamos conversar bastante. Chegamos hoje. lá nos bastidores, aquela alegria já tomou conta. Já, e agora, certeza. então, é Já alegria começamos total. com festa, então não tem como dar Não errado, tem tá, isso. gente? Hoje o clima vai ser lá em cima, então já chega mais, fica à vontade, porque o bate-papo de hoje vai ser muito Bom demais. interessante. Prazeroso, gente. Muito bom. Prazer estar te recebendo aqui. Obrigada. Gente, pra quem não sabe, Thalita esteve com a gente em um outro programa, lá no programa de TV, tá? Famosa. E também tá Famosa. imperdível. Ela esteve com outras pessoas, então assim, a gente vai falar sobre esse encontro aqui, falar sobre o que foi falado também, né, no Aham. programa de TV. Então vai acompanhando. Thalita, eu queria que pra começar você se apresentasse pra gente, né? Claro. Falasse um pouquinho de você Aham. e como começou sua história com a arte. Desde quando? Ai, meu Deus, espera. Meu nome é Thalita, né? Tenho 29 anos. Tô ficando Cara, velha. 29? Esse povo tá vendo que tá mentindo. Caraca, né? tem cara de menina de 19, 20. Ai, meu É Deus. sério, é? Eu Ô, vou gente, contar que isso pra minha isso, cara? dermatologista. Olha só, conta lá. Não, tá, Boa. conta dele. Já vai Pede a dica do treino da gente, né? É passa raiva que chama. É, passa raiva. Passa raiva, no máximo um protetor solar que dá certo. Ai, pera, minha história com a arte. Primeiramente, você é artista. Aham. Você trabalha com o quê? Hoje eu trabalho com pintura, né? Então, assim, a minha pintura, eu faço a pintura mural, faço pintura em tela, eu faço pintura digital. Na verdade, tudo que pode Faz ser pintado, tudo, a gente tenta, assim. Ela dá conta. O que eu ainda não pintei, eu não costumo falar não de primeira, não. Eu tento falar assim, não, deixa eu fazer um teste, deixa eu ver se eu Olha, consigo, assim. Isso aí. Mas a minha história com a arte, desde pequena, assim, eu sempre gostei muito de desenhar. Assim, na minha casa, a minha mãe tem os quadros mais horríveis que eu já fiz na minha vida. Aqueles quadrinhos que a gente faz quando é criança, Isso. sabe? Tem pano de prato. Minha mãe tem o primeiro pano de prato que eu pintei, que é uma galinha com 4 ovinhos, uma coisa assim, muito feia, mas cheia de significado. Beleza, 4 ovinhos. são Uma dois. galinha toda fofinha. Minha mãe tem guardado até hoje. Que bom. Assim, eu sempre gostei muito de desenhar. Assim, a criança, na verdade, eu acredito nisso, né? Toda criança nasce com talento, com dom para arte.
Só que a gente perde isso durante o tempo, ou com o passar dos anos, porque a gente tem que se dedicar a outras coisas. Porque a gente já cresce, tem que estudar para faculdade, para trabalhar, para isso e aquilo. Eu tenho que trabalhar e fazer faculdade. E quando a gente é criança, quando a gente está na escola, aquilo ali é divertido, você faz porque é legal, você vê as cores, você brinca com giz, você brinca com a tinta, e isso traz toda a imaginação da criança funcionar de uma forma diferente. Toda criança tem capacidade de saber pintar, de aprender a pintar e desenhar. Então, não foi diferente. Só que com um tempinho, assim, foi passando lá pelos meus 7, 8 anos, eu sempre fui muito hiperativa. Muito agitada, muito falante. E a minha mãe tava tentando achar uma atividade, assim, fora da escola, que me prendesse, que pudesse me acalmar um pouquinho. Eu não lembro, eu acho que eu tava... Né, quando eu entrei pra aula de pintura, eu acredito que eu já tava com uns 9. Eu acredito que era, tipo assim, de 9 pra 10. Bem criança. E... a professora que me deu aula era uma senhora, ela morava ali na Barra, ela chamava Maninha, ela já faleceu, infelizmente. E a minha mãe foi... Gente, eu lembro que acho que tinha, sei lá, eu e mais 3 crianças da minha idade, e tinha um monte de senhorinha que fazia aula de pintura. Então, às vezes, a gente tava pintando a tela e tinha senhorinhas pintando os paninhos de prato. E a Maninha, ela sabia desenhar muito bem, ela já era mais de idade, e a aula era na casa dela. Ela fazia os desenhos pra gente, porque ela não ensinava a desenhar, ela ensinava a gente a pintar. Então, ela fazia os desenhos, a gente via ela desenhando, ela desenhava tudo sozinha, e ela ia ensinando a gente a pintar, como que a gente colocava cor, misturava cor, como que pegava no pincel, não sei o quê. E naquilo ali eu descobri que eu gostava muito, muito mesmo, assim. Eu amava estar ali. Aí, só que aconteceu o que acontece toda criança, vai crescendo, aí vai passando, vai à escola, aí já começa a estudar muito e deixou de lado, assim. Eu sei, minhas apostilas de ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, todas eram desenhadas, todas. Meu caderno de escola era todo colorido, assim. Eu era aquela que... Ai, sabe aquela... gente, qual aula que tinha que a gente desenhava células, sabe? Na aula de biologia, sabe? Que tinha que fazer os meus desenhos de célula, assim, era a melhor parte da aula. Na hora que tinha que desenhar, eu fazia aquilo ali, assim, com uma vontade. Eu falei assim, nossa, eu estou desenhando uma célula, fazia tudo colorido e tudo mais. Só que, assim, não praticava, não pintava mais, nem tinha tinta em casa pra ficar praticando, tela, essas coisas. Então, assim, desenhava, mas desenhava brincando. Aí passou o ensino médio, o que eu vou fazer da vida, né? O que eu vou fazer da vida? Aí eu falei assim, ai meu Deus, não sei o que eu vou fazer. Você pretendia fazer uma faculdade, Isso, só que eu ficava naquela, não tinha certeza, ou o que eu gosto mesmo de fazer. Porque eu acho que isso é algo muito difícil, assim, você escolher uma profissão que você vai levar para o resto da vida. E isso é muito, muito complicado, a gente, no ensino médio fazer. Eu acho que é uma pressão muito grande, né? Para os meninos de 18, 17 já eu formei com 17 no terceiro. Olha só. Aí você pensa, meu Deus, você decidiu seu futuro naquele momento de muita pressão. Como é que você, assim... eu tenho certeza que eu vou ser feliz nessa profissão, vou escolher uma profissão. Você tem 17 anos, o que você sabe com 17 anos? Você não sabe nada. Eu não sabia nada também. Mas eu sabia que tinha que ir pro lado de criação, alguma coisa que envolvesse criação, criatividade, porque era o que me chamava a atenção. Eu era péssima em cálculo. Meu Deus do céu. Eu formei no ângulo, no equipe. Sim. E assim... Se pegar as minhas notas de física e matemática, eu não sei como eu passei no ensino médio. Só luta atrás de luta. Meu Deus, eu era um desastre. Mas assim, eu era muito boa, eu sempre fui muito boa em história. Eu sempre gostei de ler. Então, assim, tudo que envolvia história, filosofia, sociologia, era o que eu... Nossa, eu pegava, assim... Matemática era o meu terror. Nossa, matemática... Não tem talento. Eu sou aquela que no final sentou na mesa do bar, na hora de fazer a conta, soma aí, eu passo pra outra pessoa. Não deixa desgastar também. Não vou gastar agora, vem. Gente, eu vejo muito isso. O povo da arte, assim, lógico, gente, eu não tô generalizando, não. Tem pessoas que amam cálculo. Mas, assim, a maioria gosta mais dessa parte, assim, da sociologia, de artes, filosofia. Puxa muito pra esse lado. Não tem como fugir. É porque eu acho que tem gente que tem mesmo
mais talento, né, para os cálculos, Isso, é para verdade, outras é. matérias. Mas eu acho que a grande maioria vai para essa área da sociologia, filosofia. Gosta disso. aham. Esse cálculo também não é pra É mim. porque envolve muito, né? Quando você Sim. pega a história, a arte, ela caminha lado a lado com a história, né? Então, Sim. ela acompanha todos os períodos históricos que a gente já estudou. Então, é difícil você gostar de arte se você não gostar de história, senão você não vai entender faz um link o tempo inteiro, né? Sim. Um com o outro. Eu vou confessar uma coisa aí que eu não devia confessar, não. Ô, Marcelo, Eu tinha um cuidado, amigo Marcelo. meu, a história eu era o top, né? Ah, E ele era bom em matemática. E eu era horroroso. você tá? colava Aí eu nele. fui colar. Me dá uma Olha, ajudinha gente. aqui, você me dá uma ajudinha lá. Moral da história, Criança de passamos os casa. dois. Mas eu colei. Criança. Não faça isso em casa, Daniel. Não faça. Não né? façam, Não, mas você assim, pode. eu fiz. Nós fizemos, né? Não faço. É que eu faço o que eu digo e o que eu faço. Eu colei bastante Eu no também, ensino Senhor, médio. me perdoa. Na hora de Também. cálculo. Quando era a de múltipla escolha, que você conseguia olhar assim do ladinho o coleguinha que você sabe que mandava bem. Eu falei assim, agora eu vou copiar Gente. mesmo. É bom, Eu né? tava vendo uma vez, até nem tem muito tempo, um vídeo de um professor falando que tinha uma aluna dele, né, que sempre reprovava em matemática. Sempre. E ele não queria dar pau nela porque assim, ela era muito boa em outras matérias. Ele falou que não fazia sentido pra ele dar pau nela por conta de uma Aham. matéria, só porque talvez ela fosse ótima em outras, né? Talvez ela não quisesse trabalhar com nada disso. E assim, ele achava injusto ele ter que dar pau nela. Ele fez uma prova pra ela muito fácil, mesmo se ela não conseguiu. Fez de novo e deu uma nota mínima pra ela. Não abriu a prova, deu uma nota mínima pra que ela conseguisse passar. E assim, dizer que ela foi uma das primeiras alunas a passar, não sei. Gente, assim, todo mundo ficou impressionado. Ele Aham. falou assim, ficou muito satisfeito de ter visto ela passando, né? De ter dado a oportunidade pra ela, porque aquilo não era pra ela. Então, mas isso aí já pega muito da sensibilidade do professor, Sim, né? por isso que eu acho que a gente verdade. tem que estudar muito De isso, né? realmente acompanhar o desenvolvimento de cada aluno. Que a gente sabe que não é fácil também. Eu não- Porque às eu vezes não- você pega a turma de, sei lá, de 40 alunos. Tem sabe? muita coisa Hoje que é em muito dia. conteudista hoje. Eu Aham. vejo assim, eu acho que não funciona, tem muita coisa que não funciona muito bem. Porque assim, eu me perdia muito. Chegando nessa parte de matemática, eu me perdia demais. E eu acho que isso me atrasou muito, sabe? Aham. Tentar pegar uma coisa que não era pra mim, Sim. não fazia sentido. Mas é porque também a gente depende disso, né? O adolescente hoje, ele precisa decorar a matéria. Sim. Porque como é que ele chega e faz um Enem depois? Você tem que decorar a fórmula. É aquilo ali que você tem que ficar lendo e repetindo várias vezes. E não é todo mundo que tem. Tem gente que tem facilidade pra isso. tem Nossa, gente que eu não pra tem. decorar, meu pai amado. Eu também Pra sou decorar a fraco. fórmula de Bhaskara, gente. Pai, Nossa, misericórdia. Não, eu não quero nem lembrar. De minha parte já passou. Ai, quando vem a quadrado, não sei raiz quadrada de não sei o que lá. Não Ai, dá, pai, Thalita, misericórdia. não. Tira o sono, meu pai. É. Nossa. Aí você decidiu, então, fazer faculdade de arte? Como é que foi? Ou você decidiu Não. fazer faculdade de outra coisa? Eu fui pra arquitetura primeiro. Arquitetura? Eu fui pra arquitetura. Eu fiz... Com quantos anos isso, Thalita? Eu saí... Eu formei com 17, né? Sim. Porque eu era como eu faço aniversário, né? Faço aniversário mais pro final do ano, eu era mais nova da turma, porque Uhum. todo mundo ia formar com 18 e eu formei com 17. Depois que eu saí... Gente, eu tô tentando lembrar da minha própria vida. Olha só como que a memória é ruim. Eu acho que eu fiz... Eu não sei se eu já fui direto... Não, eu saí do terceiro ano, eu fiquei trabalhando um ano, que eu ainda não tinha certeza do que eu queria. Aí eu fui tentar federal, não passei na federal. Tentei arquitetura federal. Aí eu comecei fazendo a Redentor. Vou continuar fazendo Enem, que aí se eu passar, depois a gente vê o que faz. Redentor todo mundo fazia, né? Era fácil ir de van, ir de volta todo dia. Aí eu comecei a fazer arquitetura lá. E eu amei, assim, no primeiro período eu amei, só notão e tal. Eu falei assim, nossa, tô amando, descobri. É pra mim. O curso é pra mim. Na hora que chegou no segundo período, que realmente começou a entrar a matéria de projeto, que começava realmente a entrar no que é arquitetura, que a gente ia projetar, realmente tem cálculo entender. também, muito cálculo, né, Thalita? No primeiro também já tinha, mas era um cálculo bem mais Dá básico. pra levar, né? Depois, mas na arquitetura em si, eu acho que não aprofundava tanto, né? A engenharia que pega muito cálculo mesmo. Uhum. Só que não foi nem o cálculo que me travou, foi na hora que entrou a parte de projeto.
Começou a pegar trabalho, eu comecei a bater cabeça projetando, e eu tô assim, gente, eu não tô gostando disso não. Eu tô achando que essa parte era pra eu estar gostando, porque assim, se eu vou ser arquiteta, eu vou ter que aprender a projetar. E eu comecei a pegar pavor. A única matéria que eu gostava era uma matéria de maquete, porque era muito manual, cortar e fazer assim, eu amava. E uma matéria que tinha de História da Arte. Se eu não me engano, eu acho que ia até, tipo, História da Arte 1, 2 e 3, né? Aí cada período era. Então, eu fui até a História da Arte 2, porque eu fiz 2 períodos. E era a mesma professora que dava essa matéria. E, assim, eu tenho um contato que eu não converso com ela direto, mas, assim, eu tenho ela em rede social. Toda vez que eu lembro dela, dia do professor, coisas assim, algum professor que marcou sua vida, eu sempre mando uma mensagem pra ela. Porque ela foi uma pessoa assim, ela me incentivou realmente a descobrir o que eu gostava. E eu sei que ela foi um instrumento ali, né, de Deus, do universo, assim. Deus colocou ela ali na minha vida mesmo. Porque eu já era muito tocada nas aulas dela, porque eu sentia que ela dava aula com paixão, sabe? Sim. Ela começava a falar, e história da arte, assim, é realmente você contar, não tinha, né? É história. Só que ela falava de uma forma, assim, eu falei assim, gente, essa mulher é incrível. Desde o primeiro momento, eu falei assim, gente, eu sou apaixonada com ela. Sempre tem quem marca, né? Nossa, e não era nem só a forma que ela falava, né, que ela dava aula. Era a forma que ela tratava os alunos, é muito sensível. Cara, nossa, é bom Muito demais bom. isso. Eu tô voltando meu tempo de escola agora, ela falando isso. E sempre tem, no colégio eu também tive. Nossa, e aí, né, na faculdade, eu esqueço o nome eu dela até hoje. encontrei com ela, assim, foi um encontro, assim, realmente, assim, muito necessário pra mim. E eu lembro que chegou no final do segundo período, na última semana de aula, a gente indo buscar as notas, receber feedback de trabalho. Eu entrei na sala dela para pegar as notas da matéria, do trabalho que a gente tinha feito. E todo mundo saiu da sala, no final ficou só eu e ela. E eu já tava dando crise de ansiedade durante esse segundo período, assim. Eu ia pro banheiro, eu ficava nervosa, eu não conseguia assistir a aula direito. Eu já não tava me encaixando ali mais. Sim. Aí a gente tava sozinha na sala, ela chama Alessandra. Eu falei assim, Alessandra, eu não sei se eu quero voltar período que vem, não. Ela falou assim, sério? Mas, nossa, seus trabalhos são ótimos, você é muito criativo. Eu falei assim, mas não tô conseguindo me imaginar aqui, não sei o que tá acontecendo, eu tô apavorada. Porque no primeiro período eu falei assim, me encontrei. Aí no segundo eu falei assim, ferrou. O que eu vou fazer? Não tá dando certo. E eu já, na minha cabeça, eu já tava numa pressão. Porque eu já sentia que eu não ia conseguir voltar pro terceiro período. Eu falei assim, como que eu vou contar isso pro meu pai? Como que eu vou contar isso pro meu pai? Meu pai vai morrer. E eu tô assim, Alessandra, não sei o que vai acontecer, não tá dando certo. E comecei a chorar. Eu falei assim, não tô bem, não consigo imaginar aqui. Ela falou assim, do nada, ela falou assim, você já pensou em estudar artes? Aí eu, faculdade de artes? Sério? Ela, a gente tem uma faculdade muito boa, tem a Federal em Juiz de Fora, pesquisa, o IAD falou que conhecia pessoas que já tinham formado lá. Eu falei assim, eu acho você muito criativa, às vezes você vai descobrir, você gosta. A gente foi perguntando as coisas que eu gostava e a gente foi trocando ideia. E naquilo ali eu falei assim, gente, ela acendeu uma lâmpadazinha, assim, na cabeça, né? Tipo, você não desistiu de tudo, te dá uma possibilidade. É assim, não é aquele negócio, vou parar aqui sem saber o que eu vou fazer. Eu posso, se eu for contar realmente pro meu pai que eu quero parar, eu já passei, não, mas eu tenho a possibilidade de fazer outra coisa, o que já era menos pior, né? Então, assim, eu sei que aquele dia a gente conversou, ela me abraçou, eu me despedi dela, eu fui embora pensando naquilo. Cheguei em casa, pesquisei, realmente vi que tinha o curso, fui vendo as matérias que tinha, eu falei assim, meu Deus, que doideira, existe mesmo. E tudo que eu ia lendo, eu fui achando legal. E era EAD. Isso, porque assim, é o instituto, né, dentro da UFJF, que chama EAD, Instituto de Artes e Design. Aí, o que acontece? O curso lá, ele é interdisciplinar. Então, você tem 2 períodos. 2 períodos, assim, 2 ciclos. O primeiro ciclo, você
você faz as matérias obrigatórias e você já vai selecionando algumas matérias que você pretende seguir para a área que você vai. E o segundo ciclo você faz um outro trabalho para ser aprovado, para entrar nesse segundo ciclo, para você, como que eu posso te dizer? Especializar. Por exemplo, tem o pessoal que vai para artes plásticas, tem quem vai para a área da moda, do cinema e tinha do designer gráfico também. Então, eram 4 áreas distintas, né? E aí foi isso. Comecei a pesquisar, falei assim, vou tentar. Contei pro meu pai que eu não estava bem, tudo mais, que eu não... Aqueles 2 períodos que você já tinha começado, eles serviram para alguma coisa? Assim, você dá continuidade ou você perdeu? Não, pra artes lá eu não consegui aproveitar nada. Infelizmente não. Mas a gente não perde, né? Não perde, com certeza. Não perde. Sabe, tipo assim, pra saber se ajudou a acrescentar, pra ter não, horas, tipo assim, talvez. eliminar matéria, essas coisas não. Porque eram matérias bem distintas, assim, uma das outras, sabe? Só que aí o que acontece? Foi final do ano, né? Foi próximo de final do ano. E quando eu decidi isso de realmente parar o curso, então já tava tudo certo que eu já ia fazer o Enem. E seu pai aceitou uma boa. Aceitou, assim. Eu acho que não ficou muito feliz, não, mas aceitou. Claro. E aí, nesse meio tempo, a gente teve na época, né? Eu acho que foi uma tragédia, mas... É porque na época foi tragédia, mas eu não acho que realmente é a palavra que se aplica. Hoje eu não vejo dessa forma. Mas ainda não... Agora eu não tô conseguindo buscar uma palavra que realmente defina melhor o momento. Mas nesse meio tempo... O meu pai sofreu um acidente de carro. E foi, se eu não me engano, foi uma semana, deve ter sido assim, coisa de 10, 15 dias, no máximo, assim, antes do Enem. Ele capotou o carro, ele trabalhava em Belo Horizonte, ele capotou o carro indo trabalhar. E ele ficou tetraplégico. E foi assim, mudou, né, a nossa vida, assim, do dia pra noite. Nos primeiros meses foi tudo muito complicado, porque... Ele realmente corria risco de vida, porque ele estava com hemorragia no pulmão. Assim, teve a lesão medular, né, que paralisou os movimentos, mas ele estava com hemorragia no pulmão. E foi assim, Ai, eu não sei, assim, é porque tem palavras que a gente usa que... É porque hoje a gente não faz tanto sentido mais, assim, porque eu tenho outra cabeça. Mas foi uma bagunça, assim, pra mim. A gente entende. Foi. E eu sei que eu emocional fiz, com sim, tudo, né? com tudo, absolutamente tudo, né? E era muito aquela situação, assim, que a gente não sabia se ele ia sobreviver ou não, né? A gente já sabia da condição dele não voltar a andar, né? Até aquele momento. E só que tinha também a possibilidade dele não viver, né? Ficou no CTI muito tempo. E eu fiz o Enem nesse meio tempo. Então, assim, eu fiz o Enem com a cabeça... né? Com a cabeça nele, o tempo todo nele. Ele estava muito ruim no dia da prova, do final de semana da prova. E eu fiz a prova porque minha mãe falou, não, você vai ir, você vai fazer, uma vez no ano, se você perder agora, como é que você vai fazer? Só que a minha cabeça não estava lá, então, assim... Eu tinha certeza que eu tinha feito uma prova muito ruim, que eu não consegui me concentrar, eu não consegui dar meu melhor. Eu fiz e nem fiquei pensando nisso, sabe? A gente conseguiu levar ele para Belo Horizonte, porque ele precisava de uma cirurgia, e aqui em Mulher não tinha como fazer essa cirurgia no hospital, não tinha médico que fazia o tipo de cirurgia que ele precisava. Então, ele ficou, acho que 15 dias aqui no CTI, a gente conseguiu transferir ele para Belo Horizonte. E lá em Belo Horizonte a gente ficou quase um mês com ele, só eu e minha mãe. Então era rotina, assim, eu dormia todos os dias no hospital e ela passava todos a parte, né, do dia. Então, assim, na minha vida eu não planejava nada. Foi um momento... Pode dizer, né, que não dorme, né? Sim, não dormia, porque ele sentia muita dor e a gente tinha que virar e dividia quarto e noite no hospital, só quem passou sabe, né, é horrível. E teve os dias que ele ficou no CTI também por conta de ter feito a cirurgia lá. Então, nesse tempo da minha vida, eu não tinha, assim, sonho nenhum. Não pensei em futuro, não pensei em nada. Não pensei o que eu vou fazer, o que eu vou estudar, se eu vou trabalhar, nada. A minha mente estava ali, eu tô aqui com a minha mãe, a gente só quer levar meu pai de volta para casa. Com certeza. Então, assim, não pensava em nada. Aí a gente ficou praticamente, foi cerca de 28 dias, assim, em Belo Horizonte e voltamos, né? Conseguimos voltar com meu pai para casa.
Aí, quando chegou em janeiro, né? Já tinha passado dezembro, tá? Quando chegou em janeiro, eu não tava nem lembrando de resultado de Enem. Eu não tava nem lembrando. Aí eu lembro que eu vi na internet que já inscrição do SISU e tudo mais. Eu falei assim, meu Deus, eu fiz Enem. Tipo assim, eu lembrei, falei assim, já fiz, né? Vou pegar a nota e vou jogar. Aí eu fui e joguei a nota lá pra UF, mas joguei, coloquei, me inscrevi lá no SISU e esqueci de novamente, porque a nossa rotina tava completamente assim, do avesso, né? Pra cuidar Voltando dele. só pro seu pai, né? 100% voltado pro meu pai. E a adaptação do primeiro mês, quando ele voltou para casa, foi muito difícil os primeiros meses. Então, assim, realmente era tudo por ele. E eu esqueci. Saiu a chamada, eu tinha passado, e eu não vi que eu passei. Eu não vi que eu passei. Parece que assim, a gente não tá planejando. Não, mas é assim. Eu não vi que eu tinha passado, porque eu não abri e-mail, não fazia nada. Aí, quando eu fui ver, foi um dia muito assim, do nada, que eu decidi abrir o e-mail. Já tava, assim, na segunda chamada, e se eu não fosse, sei lá, foi coisa, assim, de muito rápido. Eu vi num dia, eu tinha que estar no outro dia em Juiz de Fora, senão eu perdi a vaga. Nossa Senhora. Aí foi uma doideira. Eu falei assim, meu Deus, não sabia nem que eu tinha passado. Eu já tinha um dia só pra fazer a matrícula, e meus pais não tinham como ir comigo. Foi aquela coisa do outro, eu falei assim, não, eu não vou. Eu falei assim, não, mas você precisa de mim, não vou te deixar aqui agora, não vou te deixar. Aí meu pai falou assim, não, você vai, não abra mão, que você não vai abrir mão disso por conta do que a gente tá vivendo agora. E eu lembro que eu juntei 2 amigos meus da igreja, que eles dirigiam, né, era nova, e eles pegaram o carro do meu pai, foram comigo de fora, assim, como se eu fosse a filhinha deles. Não, falaram com a minha mãe, deixa que a gente leva a Thalitinha, a gente vai resolver tudo. Foram comigo de fora. Bom, né? Apoia tudo, né, Thalita? Foi, e eu tive os meus amigos, assim, essa fase do acidente do meu pai, eu agradeço muito as pessoas que eu tive perto de mim, porque foi muito difícil, muito difícil. E eu tive pessoas muito especiais, assim, muitas que hoje eu não tenho contato, mas que a gente carrega gratidão, assim, pro resto da vida. Porque a gente sabe que tem pessoas que passam pela nossa tem vida coisas que é só também, poder né? passar, só pra acontecer, marcar mesmo, mas assim, gratidão te sente. Nossa, com demais, certeza. demais, assim, nunca vou esquecer. Você assim. fez quantos anos de curso? Foi quanto tempo? Então, eu não finalizei o curso. A minha história é muito longa. Fui pra Juiz de Fora, né? Sim. Comecei a estudar, me apaixonei pelo curso e tudo mais, comecei a estudar. Eu fiquei em Juiz de Fora 3 anos e meio. Foi 3 anos e meio, eu tava finalizando o primeiro ciclo, né? E eu já tava com a cabeça de fazer artes plásticas. Eu entrei querendo ir pra área de cinema e fotografia, que eu gostava muito de fotografia. Depois eu entendi que o meu negócio era com pincel mesmo, sabe? Deixar a cidade mais bonita, né? Isso aí. E agora, pegando carona nisso aí, Thalita, em 2021, né, você fez umas projeções como ficaria algum espaço público da cidade, né? Essas projeções tomou proporção e visibilidade da cidade? Sim. E quais as projeções aí, quais lugares você fez também? Inclusive, essas projeções que eu fiz surgiu diante de um projeto que eu já tinha feito numa matéria do curso. Eu fiz essas intervenções na cidade como realmente um projeto de intervenção urbana, como forma realmente de mudar os espaços, de mudar a forma que a pessoa vê o espaço, né? A gente pegar realmente um espaço que você olha, que você não cuida na nossa cidade, e você passa realmente a olhar com ele, você começa a passar a olhar aquele espaço com afeto mesmo, com identificação. Então, eu tinha feito um projeto, um trabalho na faculdade, mas quando eu fiz na faculdade, eu não projetei nada, eu não desenhei nada. Eu só foi escrito. Eu realmente peguei alguns espaços de mulher, foi algo mais escrito, então eu tinha já isso na minha cabeça. Foi em que ano isso, Thalita, pra gente entender? O que eu fiz, a projeção que eu coloquei na internet? Porque você fez o projeto, né? Isso e foi. Isso. Quando da faculdade eu saí de Juiz de Fora, eu voltei para Mulher em 2019. E eu fiz essa projeção em 2021. Foi 2 anos depois já que eu estava aqui já. Eu lembro que quando lançou na internet, começou todo mundo a postar, meu Deus, pintaram tudo no Dornelas. Eu morava no Dornelas, eu falei, mentira. Foi uma loucura. E o que acontece? Antes de postar no Instagram, eu queria entender se as pessoas sabiam o que era intervenção urbana,
se as pessoas da cidade se identificavam com esse tipo de arte mesmo. Porque eu sempre tive vontade de ver pela cidade a arte, porque eu amo, né? Então, assim, dá prazer de ver. Né? A gente vai nos grandes centros, né? A nossa cidade, ela é repleta de grandes artistas. A gente tem muitos movimentos culturais, artísticos. Tem que fazer mais. Então, mas pinturas assim, tava faltando. Tipo, não tem tanta visibilidade. A gente não fala muito sobre isso. Foi importante. É um movimento que ele precisa ter um pontapé inicial. Porque em Juiz de Fora, por exemplo, quando eu morava lá, tinha grafite já pela cidade, eu via, mas era muito pouco diante da proporção do tamanho da cidade. E era uma cidade que tem uma faculdade de artes. Então, você pensa assim, não, se você tem uma faculdade de arte, você já tem um público diferenciado, você já tem pessoas que consomem esse tipo de coisa. Então, você acha, vou ver mais arte aqui. E na época ainda não tinha tanto. Hoje tem muito mais do que quando eu morava lá. E aqui em Murié a gente não tinha muito disso. Agora, depois que a gente começou a ter cursos mais para essa área de criação aqui na família, a gente não tinha arquitetura, não tinha designer gráfico. Isso já começa a mudar, a trazer mais público também, a mudar um pouco da mente, assim, do que a gente quer consumir, o que a gente quer ver na cidade, né? Sim. Aí vem a ideia desse projeto fantástico no Túnel do Dornelas, né? Que é essa intervenção maravilhosa e que trouxe bastantes discursos, assim. E bastante controvérsia também, parte do público. Eu queria que você contasse pra gente como que surgiu a ideia desse projeto, né? Porque foi você e outros artistas, e como é que foi compartilhar, né, dessa experiência. Olha, Thalita, foi assim, pra mim foi muito, muito especial, assim, do começo ao fim. Porque como eu já tinha sonhado com esse projeto antes, quando realmente a gente chegou de frente pro túnel, com o material todo ali, o andaime montado, eu falei assim, meu Deus, tá acontecendo. Sim. Eu fiquei muito, assim, diversas vezes que eu tava em cima do andaime, que eu tava, né, os momentos que cada um tava no seu cantinho ali fazendo uma parte, eu me emocionei, porque passou um filmezinho, assim, sabe, na minha cabeça de realmente quando eu coloquei na internet, como que as pessoas ficaram com a possibilidade de realmente existir a arte e tudo mais. E o processo ali foi muito legal, porque eu nunca tinha trabalhado em conjunto, né? Eu sempre criei sozinha. Então, até o momento, todas as pinturas que eu tinha feito, eu pintava sozinha, eu mesmo criava sozinha. Eu nunca fiz uma criação compartilhando mesmo com outra pessoa, a gente compartilhar a ideia, começar a desenhar junto, encaixar o desenho. Nunca tinha feito isso. Aí o Johnny foi o artista convidado, né, para coordenar a equipe. E foi ele que me convidou e eu fiquei muito feliz porque eu já tinha feito uma oficina de grafite com ele. Sim. Johnny, que ele fez... inclusive, esteve aqui no nosso programa também. Sim, a gente esteve junto também. Lá no programa TV ao vivo, tem que estar ligado. Ele tinha dado uma oficina de grafite ali no Paço Municipal, né? E eu participei, então foi lá que eu conheci ele. Então ele me convidou e o que acontece? Ali nós éramos 4 ou 5, peraí. Vai lembrando os nomes. Johnny, o Nando, a Nana, a Lindeza e o Taioba. Isso, e vocês? E eu, isso, éramos 5. E o Johnny e o Nando, eles já têm uma identidade mais não é mais pro grafite, eles são do grafite. Então, eles têm essa identidade de fazer personagem, sempre trabalhar com spray. Então, eles já tinham feito outros trabalhos juntos e já casava bem a arte ali dos dois. E eu e a Nana, a gente era completamente diferente, né? A gente entra para a parte de muralismo, que a gente não utiliza o spray hoje em dia. Pode ser utilizado também. Que são formas mais orgânicas, a gente trabalha só com pincel, rolo e tudo mais. Só que quando eu vi o trabalho da Nana, eu sabia que eu ia ter muita facilidade de encaixar o meu trabalho no dela. Sim. Porque eu achei, assim, as formas que ela utiliza, as cores que ela utilizava. No primeiro momento que eu bati o olho no Instagram dela, eu falei assim, vai dar certo. Vai dar certo. Porque quando eu via o grafite dos meninos, eu falei assim, gente, isso aqui eu não sei fazer. Só que assim, se o Johnny me chamou, ele sabe que isso aqui eu não sei fazer, que não é a minha área. Mas uma mistura legal vai sair daqui, eu tenho certeza disso. Então, cada um estava numa cidade diferente, né? Então, as nossas primeiras reuniões foram todas pelo WhatsApp, a gente fazendo chamada de vídeo. O Johnny já tinha pensado de início uma proposta que realmente era
a gente utilizar do túnel para trazer uma mensagem de túnel do tempo, Sim. já que a gente estava literalmente pintando Aí um a túnel. gente fala de outra coisa, né? Porque aí saiu as conversas, né? Aqueles áudios, assim, horrorosos, gente, dentro daquilo. Onde pessoas começaram a criticar, né, a obra. Eu queria que você contasse pra gente, então, explicasse pra gente o que é a obra. Porque assim, muita gente ficou perdida, não entendeu muito bem, né? Criou 1000 possibilidades de coisas que não eram. Sim, exatamente. Então, a parte de criação, ela foi muito clara, assim, desde o primeiro momento. Porque quando o Johnny falou assim, gente, o que vocês acham, né, a gente na chamada de vídeo, o que vocês acham da gente realmente retratar um túnel do tempo, já que a gente tá pintando um túnel? Todo mundo na hora falou assim, nossa, fechou. Isso mesmo, muito legal, todo mundo concordou de primeira. Aí o segundo passo já foi pensar, então peraí, o que a gente, se é túnel do tempo, o que a gente vai retratar? A gente vai retratar personagem, a gente vai dividir como cada um vai representar o quê. Aí, como a gente pegava a parte do grafite, eu e a Nana, que era realmente as formas, a primeira parte já definiu. Eu e a Nana, a gente ia ficar responsável pelo fundo. E os meninos ficariam responsáveis pelos personagens, né? Que dominam, assim, de forma maravilhosa. Tá ali pra provar como ficou lindo os personagens que eles fazem. Então, quando a gente pensa, túnel do tempo, então vamos pegar 3 gerações, né? Vamos pegar uma criança, uma mulher ou um homem numa idade mediana e um senhor. Então, a gente definiu, a partir disso, realmente, túnel do tempo, vamos pegar as 3 idades. Aí, o que a gente vai tentar trazer dentro desse desenho, além dos personagens, que pode fazer realmente um link com o passado. Aí o Johnny na hora falou assim, e se a gente trouxesse a brincadeira, sabe, do copo que a gente fazia, do telefone sem fio? Aí na hora que um fala, o outro já liga, nossa, aí o fio poderia ser uma cor. Na hora eu falei assim, gente, o fio não vai ser o fio, vai ser um arco-íris, vai ser uma cor. Porque a gente já passa o arco-íris pelo desenho e a gente lança uma cor ali, a gente tenta colocar alguma coisa colorida mesmo, para não trazer, assim, literalmente um fio, a gente coloca uma cor invadindo para trazer não só a ideia de uma voz, né, de uma história sendo passada, mas realmente de trazer... Porque quando você pensa uma onda de cor passando, você pensa que realmente a arte está entrando ali. Então, já fazia esse link também. Então, foi muito... porque pra gente, quando a gente falou, foi muito, muito claro, sabe? São 3 idades e as 3 idades estão conversando entre si. É o senhor que passa uma história para a criança, é a mãe que passa a história para o filho, e é uma troca ali de realmente de ideias, de gerações, de família. E era o que, na nossa cabeça, desde o primeiro momento, era o que estava... Pra você, todo mundo entendido. Estava muito claro. Porque... Mas acontece isso na arte. A gente tem formas diferentes de interpretar as coisas. Por exemplo, a gente vai pegar uma arte abstrata, né? Que realmente você não tem um personagem, não tem nada. Eu fui numa exposição, eu sou assim, quando eu vejo arte, eu me toco muito, assim. Eu não sei se as pessoas gostam de exposição de arte comigo, porque se eu me ligar num quadro e eu bater o olho nele e falei assim, nossa, senti um negócio diferente. Eu fico 2 horas olhando só pra ele. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu fui numa exposição num lugar no Rio que era a antiga casa do Roberto Marinho. Fica em Laranjeiras. Assim, o lugar é lindo. E eles montaram um museu lá. Eu parei de frente pra uma obra. Eu falei assim, gente, o que ele tentou retratar aqui? E, gente, sinceramente, né? Vou falar de uma forma como se, né, eu não entendesse, eu não gostasse. O quadro era branco, tinha, sei lá, uns 3, como tivesse passado um jato de tinta azul, uma linha rabiscada preta com um negócio vermelho, assim. Não tinha nada, né? Aspas, bem grande. Tá só escutando, aspas. Só que eu senti uma coisa absurda quando eu olhei para aquilo. E eu comecei a viajar no quadro. Eu sentei de frente pra ele e eu fiquei ali, ó. Quando eu vi no final, eu tava chorando. Porque o quadro tinha mexido comigo, eu me identifiquei, eu senti que a linha tava contando uma história que passa... E assim, eu viajei naquilo, eu fiquei muito emocionada. Tem várias formas de se interpretar. E foi a minha percepção. O meu amigo tava comigo, ele riu.
Não, é que eu vi ontem. É, você não tem nada aí. Sou louca. Ela falou, eu vi ontem à noite, Intocáveis. Não sei se você já viu. É um filme? É um filme. Aí o cara tem aquele... Esse nome não é estranho. Não, o cara cuida de um cara que é... Que é tetraplégico. Isso. Eu já vi esse filme, é muito bom. O cara, Omar Sy, um ator senegalês, né? Francês, senegalês naturalizado francês. E aí, quando ele vai ver um quadro, aí tá vários que jogaram um negócio de sangue. Aí o cara, nossa, que coisa... isso aí, pô, o cara levou um soco no nariz e estourou na tela. Aí eu tava avaliado em 30 mil euros, mas na verdade era 41. Aí você falando isso aí, eu lembrei do filme, isso aí. Sim, não, tem uma cena também do filme, um filme brasileiro, com a Mônica Martelli e com o Paulo Gustavo. Eu sei. Minha Vida em Marte. Isso, acho que é isso. Que eles estão no museu. E assim, aí ele vai vir e fala, a personagem chama Fernanda. Fala assim, Fernanda, o que você vê nesse quadro? Ela começa... eu vejo um homem cansado da vida, subindo pro universo, buscando elevar o seu negócio. Aí eu falo assim, você tá louca? Eu só vejo o cara, não sei o quê, ele fala um palavrão, um negócio assim, não sei aonde, assim. Não tem jeito, cara, realmente cada pessoas que são mais tocadas pela arte e assim, cada um interpreta de uma forma. Eu acho que o que faltou foi sensibilidade na forma que as pessoas falaram. Foi agressivo o tom. Sim. E assim, foi importante também trazer esse discurso, né? Pra gente poder se questionar o que a gente pensa a respeito, aprender a respeitar também o próximo. E tá linda a obra. Parabéns pra vocês. Vocês deram um show demais. Um beijo pros meus amores. Você passa muito. Tem que fazer do outro lado agora. Pra quem eu criei um hábito de toda vez que eu passo ali, direto, assim, se eu tô, sei lá, num rolê com as minhas amigas de noite, tentando levar alguém em casa, a gente para, a gente tira uma foto. A gente passa. Você não passar olhando. Eu sempre passo. E toda vez que passo, eu fico muito... assim... emocionado. Ai, meu Deus, que delícia, eu participei. Porque assim, você participei. Porque assim, você fazer uma obra, né, que fique dentro de um local fechado, é lindo, é maravilhoso, você saber que tá exposto, tem outras pessoas vendo, né, pensando a respeito, mas tá assim, num espaço público, onde as pessoas transitam, vão andar a pé, passam de carro, passam de moto. É um alcance diferente. É porque assim, não é nem só o alcance, é que realmente a gente abre pautas para várias discussões mesmo. A partir do momento que você tá em um espaço público. Quando é privado, o cara me pagou pra fazer aquilo ali porque ele quer, ele tinha dinheiro pra pagar e eu fiz. Tudo certo. Agora, quando você tá em espaço público, realmente você abre uma discussão um pouco mais aberta, assim. E, infelizmente, quando a gente tá pensando em muitas pessoas olhando e muitas pessoas dando opiniões distintas, sendo que cada um foi criado de um jeito, viveu numa família diferente, estudou, não estudou, o que a pessoa viveu durante a vida, a gente vai escutar inúmeras opiniões. Infelizmente, às vezes, opiniões muito ruins, né? Que falam coisas que machucam, que trazem desrespeito a muitas coisas, mas acontece. E, infelizmente... Nem Jesus agradou todo mundo, nem aqui somos Jesus nós, agradou, né? Quem dirá Talitinha. Mas me agradou muito. Não, eu tenho que fazer do outro lado. Teve um momento, eu não tinha passado a lenda. Né? Aí teve uma segunda-feira de manhã, eu fui, o meu mecânico é no bairro Santana. Tá? Tem que passar por ali. Passei por ali. Aí não vi. Aí, tava uma segunda-feira de um sol bonito. Nossa, cara, você vê que daqui alegra. Pode, ficou lindo. Agora, falar em alegria, eu não gosto de falar de Micolores, né? E como surgiu o nome Micolores e por que esse nome, Thalita? Ai, gente, é muito legal. O que acontece? Eu tava na faculdade, né? Eu falei que eu não finalizei a faculdade e aí entra o motivo. Depois, né, de tudo que aconteceu, do acidente do meu pai, eu segurei muita barra, né? Mas teve um momento que a mente fez isso aqui, né? Deu uma virada. Isso aconteceu quando eu tava na faculdade. Então, eu entrei em depressão e eu tive síndrome do pânico. E eu fiquei muito mal, muito mal. Então, chegou um ponto que eu não conseguia frequentar as aulas mais, eu não conseguia andar sozinha. E eu morava sozinha. Então, assim, eu ia pra faculdade, eu dava crise, eu me trancava no banheiro, eu não conseguia sair. Eu chegava em casa, eu não conseguia comer. Eu tinha que ficar vivendo de remédio. Então, foi uma fase muito difícil.
que fazer o tratamento longe de casa, pra mim, tava, assim, sendo impossível. E eu tava gastando dinheiro, porque meu pai me bancava lá, e eu não conseguia, chegou um ponto que eu não conseguia frequentar a faculdade. Eu não conseguia fazer nada. E eu tava tratando com um psiquiatra lá na época, que foi, assim, um anjo na minha vida. Que era aquele médico muito humano, sabe? Ele sentava a consulta dele, se ele tivesse me consultar 1h30 pra saber tudo que eu tava sentindo, ele me consultava 1h30. E ele me acompanhou nesse processo todo. E foi muito legal, porque teve uma vez que eu tava na consulta com ele virou pra mim e falou assim: Thalita, eu não tava conseguindo fazer acompanhamento com psicólogo, não encaixava em psicólogo nenhum, eu fui pegando ranço de psicólogo, hoje em dia eu não tenho, inclusive faço terapia, mas na época eu não consegui. Ele falou assim comigo: Thalita, o que você gosta de fazer? Você estuda arte, tal, o que você gosta de fazer que você consegue se ouvir, que você consegue colocar pra fora o que você não tá conseguindo me falar aqui? Eu falei assim: pintar. Se eu estiver pintando, eu consigo colocar pra fora. Ele falou assim: então pronto, então você vai embora hoje, eu vou te dar uma missão. Toda vez que você não conseguir colocar pra fora, você vai pintar. Aí tá, comecei a pintar, só que eu comecei a pintar um trem muito feio. Uns negócios muito preto. Tudo que eu pintava tinha rosto, tinha olho, tinha choro. Mas alguém olhar pra sua arte e falar: nossa, que mensagem aqui. Então, mas é engraçado que se você pegar os meus primeiros desenhos, né, dessa época, pro que eu faço hoje, se tiver um pouquinho de sensibilidade, você fala assim: peraí, ela não tava bem essa época, sabe? Porque é muito nítido. Eu não conseguia botar pra fora, sabe? Coisas boas, porque eu só sentia medo. Eu tinha medo de transmitir viver. que você estava vivendo aquele momento. Aí quando você tá feliz, eu creio assim, apesar que eu não sou artista, aí você coloca coisa mais colorida, não é não? Sim, então. Mas hoje eu consigo fazer, quando eu tô triste, eu pinto melhor triste do que feliz. Eu não sei porquê. É igual compositor. Eu vi uma entrevista. Parece quando a gente sofre, né? O Carlos Cola, um dos maiores compositores, ele falou, eu já vi uma entrevista dele, quando ele tá triste, que leva um fora, né? Aí que só sai musicão. Mas é verdade. Não, mas isso é péssimo, né? Porque parece que o artista sempre tem que sofrer. A gente tem que sofrer pra fazer um negócio muito bom, sabe? Você tem que ficar triste pra fazer algo muito bom. E eu sei que eu comecei a pintar, comecei a fazer realmente esse exercício, então eu comecei a pintar muita coisa. Aí algumas amigas minhas viam, eu falei assim: por que você não coloca só no Instagram, não sei o que e tal. Eu falei assim: tudo bem, vou começar a postar no Instagram. Eu comecei a postar no Instagram, aí eu postava um trem na minha cabeça feio, e a pessoa queria comprar. Eu falei assim: gente, que engraçado, né? Eu faço um negócio feio, eu tô triste, tô chorando, não tô nem querendo viver, e a pessoa quer comprar o que eu tô fazendo. Aí eu comecei a ver, o que tá acontecendo? Só que eu não conseguia assinar meu nome. Assim, fiz um quadro, vou vender um quadro pra você. Eu não conseguia colocar Thalita Kuchansky. Porque eu não me via naquilo. A minha sensação eu tô pintando o que eu tô sentindo, mas a Thalita não é isso aqui. Você não conseguia? Tipo assim, por enquanto ainda não sou eu. Eu não conseguia sentir que aquilo que eu tava fazendo era que eu era de verdade. Era o meu sofrimento, mas não era eu. Sim, eu. Sabe, a Thalita, a minha essência, assim. Aquilo ali era o momento que eu tava vivendo. Então, eu não conseguia colocar meu nome. E eu sempre fui muito pra frente, muito conversada, muito feliz, muito alto astral. E eu tô assim: nossa, se eu fosse artista, assim, o que eu ia colocar pra fora? Eu ia fazer umas coisas muito coloridas, muito feliz e tal. E eu falei assim: eu seria Micolores. Eu me olhei pra mim e falei assim: quem que eu seria? Eu seria Micolores. Aí eu assinei um quadro Micolores. Nunca mais parei, não consigo assinar Thalita até hoje. Eu não sei se eu acho que vai chegar um momento, eu acredito que vai chegar um momento que eu vou assinar meu nome. Que eu comecei a pensar isso até de pouquíssimo tempo pra cá, assim. Que eu acho que realmente pode ser uma virada de realmente, tô 100% aqui, tô 100% eu, agora é Thalita mesmo, assim. Eu acho que esse momento vai chegar. Esse Kuchansky é o quê? É da sua mãe ou do seu pai? É da minha mãe. É o quê? É ucraniano. Ucraniano. Do meu bisavô e do meu bisavô. Olha, gente, eu não gosto de falar Kuchansky, que é chique, né? Kuchansky. Gente, o nome da minha avó é Tecla. Tecla. Tecla Kroin Kuchansky. Olha!
Assim, o Tecla, tadinha, a gente zoa ela. Tipo assim, Tecla. Mas assim, é diferente, porque Muito Tecla... diferente. Não, a minha mãe assim, fala acho que, na verdade, falar. ainda registraram errado, que não era pra ser Tecla. A minha avó falou, que conta essa história, que era pra ser Teclia. Eu falei assim, mãe, mas era pior ainda. Ainda bem que colocaram Tecla. É Tecla. ótimo. Agora, Eu queria... deixa eu só falar, porque a produção desse lado acabou o nosso tempo, mas tá tempo. Já acabou? Tá quase. Ainda temos alguns A gente minutos conversou ainda. isso tudo? Bom, papo bom, é. Ai, meu Deus, eu falo demais. Agora, Thalita, você tem algumas artes feitas para empresas privadas que mulher e região e para te contratar a respeito da escolha do desenho, como é que pode fazer? Tenho um direto no Instagram, né? Já tenho o meu e-mail, o meu WhatsApp, que já consegue jogar direto no meu WhatsApp. É lá pelo Micolores, então? Isso, Micolores. Ah, meu Micolores. Instagram. É arroba Micolores. Só isso já aparece pra você. Já Como é que apareceu. tá lá a foto, só pra povo já identificar? É colorido, né? Ai, tá tudo colorido, não tem então como. sim, Vai ver a foto pego. do túnel, vai ver minha cara lá, entendeu? Muito bom. Você perguntou de trabalhos que eu já fiz. O trabalho muito importante pra mim foi o trabalho da CIA. Muito bom. Foi. Inclusive, eu acompanhei também pelo Instagram. Muito Foi legal. um trabalho muito especial pra mim, porque abriu portas pra outros serviços e abriu muito a minha mente também pra criação, assim, do que eu era capaz de criar, assim, diante do que a gente fez ali. Então, pra mim, foi muito legal, foi muito especial. Um serviço que me deixou muito contente no final. Esse daqui? Isso, eu mesma. Então já tô Por seguindo. favor, segue aí, gente. Ô, Thalita, a gente já tá encerrando, mas assim, uma coisa que a gente não chegou a falar aqui, eu queria que você falasse pra gente, é porque se a gente falar de arte, né, principalmente de arte no nosso país, é muito complicado, né, pra se viver de arte. Em que momento você começa a se identificar como artista? Você acha que as pessoas, quando você começou a trabalhar com isso mesmo, as pessoas te respeitaram? Não. E quais são os seus objetivos a partir de sonhos? Crescer, né? Trabalhos maiores. Eu tenho vontade de criar uma marca também com o meu nome. Bacana. É porque eu gosto de fazer muitas coisas. Então, ao mesmo tempo que eu quero fazer o muralismo, eu também quero fazer, realmente, ter a minha própria marca com os produtos, com as minhas estampas, que eu gosto muito dessa parte de estamparia digital também, que é muito legal. Mas no começo não é fácil, não. Hoje você fala assim, o que você faz? Eu falo assim, faço até cara de deboche. Eu sou artista. Muito Mas bom. no começo, nossa, eu falava assim, é design. Não, eu não sou designer, não formei em design, então eu não posso falar que eu sou designer. Você ficava assim, ai meu Deus. A Thalita é como eu, né? Eu vim pensando na hora pintando. Mas como é que você consegue pintar? Eu sinto você um pouco agitado. Eu sou agitada. Eu sou o certo de pintar uma parede. Os meninos no túnel você visual, começa eu assim, dançava em cima. Eu começo assim, eu perco a paciência. E como é que é a Thalita, na hora que a Thalita tá pintando? Aí louca. Louca. Os meninos me zoaram muito no túnel, que eu ficava dançando em cima do andaime. Eu fico mais tímida se eu estiver sozinha. Se eu tiver tô no espaço e eu sei que tem gente me olhando. Agora, quando eu pinto sozinha, o cliente me deixa ali no espaço, eu tô sozinha, meu fone de ouvido, Beyoncé tocando, eu baixo o som da Beyoncé e eu danço e eu faço o pincel de microfone. Aqui, fiquei sabendo que você canta também. Não, vai dar uma palhinha. Não, mas é mentira. Eu acho que eu sou a Beyoncé. Eu cismo que eu sou a Beyoncé. Eu sou a maior fã da Beyoncé. Deixa eu ver. Bom, a gente o sonho da minha... Não, o máximo que eu vou falar é Fala Oi. Gente, não tem jeito, eu sou péssima, mas assim... sei não, mas eu cismo. Quando eu escuto Beyoncé, eu acho que eu sou afinada, que eu sei dançar e baixa uma... E tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu quero muito te agradecer, Thalita, por estar aqui com a gente hoje, né? Fazer parte do nosso programa. Foi maravilhoso te receber. Altas travas. E antes de terminar, deixa sua rede social aí para os nossos amigos, ouvintes, espectadores, mensagens. @micolores. @micolores. Não é difícil de achar. Micolores. Olha, coisa boa. E assim, pra finalizar, a gente sempre pede que os nossos convidados deixem pra gente uma mensagem de incentivo, né? Falando da importância de acreditar nos sonhos e principalmente na arte, né, Thalita? Com certeza. Olha, o que eu diria é realmente se conhecer e acreditar em si mesmo. Porque como eu descobri a arte, né, no momento que eu não sabia quem eu era, que eu, né, tava perdida, e a arte realmente me salvou, eu acho que quando a gente olha pra dentro da gente, por mais que esteja tudo escuro, tudo uma bagunça, no cantinho ali a gente
tenha esperança, você sabe quem você é e você vai encontrando força. Então, eu acredito muito que a gente precisa de pessoas importantes, especiais, né? A gente precisa de pessoas especiais ao nosso redor, pessoas que incentivam, que acreditam na gente. Mas a força mesmo e você saber quem você é e tirar de uma situação ruim algo bom e sair daquilo só dentro de si mesmo. E todo mundo tem capacidade de fazer isso. Parece que não, às vezes, mas eu consegui. Se eu conseguir, gente, com certeza tem mais gente que consegue. Gente. Certeza. Muito obrigada, Thalita. Obrigada por você de casa também, por estar sempre com a gente. Obrigada por acreditar no nosso trabalho, né? 1 ano fazendo isso aqui. E espero que venham muitos e muitos, muitos anos. Mas com certeza, tudo que é sucesso, falar de o que é bom não pode parar, gente. Isso é verdade. Não é verdade? Vida longa, identidade das ruas. Beijão, gente. Beijo. Beijarcas. Valeu. Você ouviu Podcast Identidade das Ruas. Arte, cultura e comunidade. Esse programa é financiado pela Lei de Incentivo à Cultura.